Olá, eu sou Ana Carolina Lins e Silva, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e aqui estamos para a aula 2 do módulo 1 do curso de Conservação da Biodiversidade. Este módulo 1 trata biodiversidade, serviços ecossistêmicos e bem-estar humano, e esta aula 2 vai detalhar mais a biodiversidade biológica, suas formas e níveis, e alguns conceitos importantes como ecorregiões, hotspots de biodiversidade, megadiversidade e sub-regiões biogeográficas. Então, a primeira coisa, nós já discutimos um pouco na aula 1 sobre o fato da biodiversidade ou diversidade biológica ser o objeto da biologia da conservação. É o que a gente quer conservar e é o que nós queremos evitar a extinção prematura ou precoce. Por conta disso, é extremamente relevante que nós tenhamos uma boa definição desse termo, que seja precisa e que principalmente seja abrangente. Por quê? Quando a gente fala em biodiversidade, a gente lembra que nós estamos perdendo espécies. Então, espécies, pensar em espécies, que é o que a gente chama de diversidade taxonômica, é importante a gente fazer essa análise do que a gente já tem descoberto, do que está ameaçado de extinção. E nós, por conta da perda de espécies, a ciência já considera que nós estamos atravessando um sexto evento de extinção. Mas nós percebemos também que estamos perdendo hábitats, que são os locais onde essas espécies vivem. Se eu imaginar que isso aqui é a situação atual da nossa Mata Atlântica, o amarelo é a distribuição original. E o verde são as áreas remanescentes, a grande maioria pequenos fragmentos com área inferior a 50 hectares. Então, a gente percebe que o conceito de biodiversidade ele tem que ser abrangente para incluir as espécies e para incluir os hábitats. Da mesma forma, nós estamos fazendo. Existem imensos diagnósticos hoje sendo produzidos pela ciência, mostrando que nós estamos perdendo também as conexões entre as espécies, as relações entre espécies. Alguns diagnósticos mostram dados bem alarmantes com relação à perda de polinizadores, por exemplo. Então, a gente sabe que quase 90% das plantas dependem da polinização de animais que façam essa polinização, que levem o pólen de uma planta para outra, fazendo a polinização, a fecundação da planta. E se a gente perde esses polinizadores, nós estamos comprometendo a reprodução dessas plantas. Então, biodiversidade também precisa ser abrangente o suficiente, o termo, para a gente incluir também as relações. Então, como esse é o nosso objeto, imagina que esse termo que englobe todo esse objeto assim, que a gente precisa conservar, se esse termo não existia, foi necessário que ele fosse criado em 1968, então tem pouco mais de 50 anos que o termo existe. Ele foi criado como diversidade biológica nesse livro do Raymond Dasman. E aí, mais tarde, em 1980, pouco depois, o termo diversidade biológica apareceu no prefácio desse livro, que é o livro do Soleil Wilcox, e aí ele apareceu pelo prefácio do Thomas Lovejoy, e o termo diversidade biológica foi trazido para as nossas práticas de conservação. Ele foi trazido como o objeto daquela conservação que estava sendo pensada, organizada como uma disciplina. E aí, em 1985 e 1988, essas obras, principalmente a obra Biodiversidade do Edward Wilson, resolveu fundir diversidade biológica e criar um termo só, biodiversidade, e esse termo passou a ser usado em todas as esferas, que precisam tratar de biodiversidade. Eu trouxe aqui uma definição, é diferente da que eu coloquei na aula 1. Esta definição é uma definição que ela também é bem abrangente, para mostrar para vocês que seja a definição da Convenção sobre Diversidade Biológica, ou seja, uma das inúmeras definições que a gente tem na literatura, feita por cientistas, principalmente, todas precisam ser abrangentes. Essa que eu gosto muito é a definição dada pelo professor Kevin Gaston nesse livro, que eles chamam Conservação da Biologia da Conservação para Todos, infelizmente sem tradução em português, mas a definição dada lá é essa: diversidade biológica ou biodiversidade. O segundo termo é simplesmente a contração do primeiro.
é a variedade de vida em todas as suas manifestações. O conceito é amplo e unificador, abrange todas as formas e combinações da variação natural em todos os níveis de organização biológica. Eu chamo a atenção para isso que está destacado aqui em vermelho, que então a biodiversidade ela vai ter formas de expressão e ela vai ter que abranger todos os níveis de organização biológica. Vamos ver o que é isso? Primeiro, quais são esses níveis de organização? As ciências biológicas percebem essa hierarquia, né, na organização biológica. A ciência ecológica começa a atuar a partir do nível de organismo. Então, a gente se organiza em células, as células em tecidos, os tecidos em órgãos, os órgãos em sistemas, os sistemas em organismos. E aí, esse organismo ou indivíduo, se eu tenho vários de uma mesma espécie, eu passo a ter uma população. Se eu tenho várias populações juntas, no mesmo local, no mesmo tempo, eu passo a ter uma comunidade. Essa comunidade, num local interagindo com o meio abiótico, e entre as espécies eu tenho um ecossistema, e esse ecossistema ainda tem alguns passos para cima até chegar na biosfera ou na ecosfera. Aqui já é um modelinho clássico de um livro de ecologia que mostra que organismos se organizam em populações, populações em comunidades, comunidades em ecossistemas, ecossistemas em paisagem, paisagem em biomas, biomas a ecosfera. Esses são, então, os níveis de organização, e a conservação da biodiversidade vai ter que olhar para todos esses níveis. E a outra coisa que está lá na definição do Kevin Gaston é que a biodiversidade tem diferentes formas de expressão. Então, na hora que eu vou quantificar a biodiversidade, na hora que eu preciso medir, aferir, comparar, eu vou medir, aferir, comparar o quê? Então, a gente pode ir atrás da diversidade genética, que é aquela que se processa dentro de uma espécie, com indivíduos que são de uma mesma espécie. Eu posso ter a diversidade taxonômica, que é quando eu tenho mais de uma espécie, mais de um gênero, de uma família, eu estou contando taxons. E eu posso ter a diversidade ecológica, que eu vou aferir, vou observar outros níveis de organização acima da população, e eu posso medir, eu preciso perceber que a biodiversidade se organiza naqueles níveis deste bioma. Os biomas vão ter algumas subdivisões propostas pela conservação, como é o caso das ecorregiões. Então, a gente precisa ter essas formas de expressão bem consolidadas, porque é daí que a gente vai conseguir medir, aferir, falar a mesma língua com relação à conservação. Então, vamos pensar aqui que também a biodiversidade, além dela se expressar pelo menos nessas três formas que a gente vai conseguir aferir, né, com algumas ferramentas, com algumas decisões da ciência, né, da conservação, a gente também precisa perceber que a biodiversidade varia, tanto no espaço quanto no tempo. Vamos olhar essa questão da variação primeiro. Então, a variação espacial. Eu trouxe aqui um mapa mostrando a diversidade global de plantas. Tá? Então, só olhando plantas, imagina que todas esses continentes, tudo que é terrestre aqui, foi subdividido em quadrículas de 100 por 100 quilômetros. Então, a gente tem várias quadrículas aqui, cada uma com 10 mil quilômetros quadrados, quadradinhos de 100 por 100 quilômetros. E aí é observado, é feita uma contagem de quantas espécies existem em cada quadradinho desse nos diferentes locais do globo. E a constatação é a seguinte: eu tenho locais, esses mais vermelhos e esses mais rosa aqui, que eles têm 4 a 5 ou mais de 5 mil espécies em cada quadrícula dessa. Em compensação, né, em comparação, eu tenho outros locais em que eu tenho menos de 100 espécies de plantas numa quadrícula do mesmo tamanho. Isso mostra, então, que existe um padrão de variação espacial, que só olhando aqui o globo a gente vê que pode estar relacionado com o frio, eu ter menos espécies de plantas nos locais mais frios, está relacionado com as restrições hídricas. Eu tenho menos espécies de plantas, olha aqui, o Grande Saara, né, nos locais mais secos, e a gente vai ter uma diversidade maior, né, aqui contando nessa organização espacial, eu vou ter mais plantas, que aqui, ó, os verdes, azuis, roxinhos, os vermelhos, estão aqui em torno dos trópicos, nas regiões, na região tropical, né, pegando a região entre o Equador e o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, a gente vê que existe uma diversidade
uma variação espacial da diversidade. Isso precisa ser levado em consideração em qualquer iniciativa de conservação. E a gente precisa entender também que a diversidade que a gente tem hoje, ela já mudou ao longo do tempo. A gente teve pelo menos essas 5 grandes extinções. Eu estou falando aqui de uma série de milhões de anos. A diversidade que a gente tem hoje resultante, né, é o resultado de toda uma acomodação e de toda uma substituição, né, ao longo de todos esses milhões de anos. E aí, isso mostra para a gente que ela varia no tempo. Esse gráfico é baseado em extinções da fauna marinha. Então, você tem momentos como esse momento 3, a pior extinção de todas, mais de 90% da fauna foi dizimada nesse momento. Então, após isso, você tem uma recuperação, né? Então, há tempo para haver uma recuperação e a gente ter uma renovação, né, dessa fauna. Então, a gente imagina isso, então entende que a biodiversidade ela varia no tempo também. E aí vamos pensar naquelas 3 formas de manifestação da diversidade. A forma da diversidade genética é aquela que está dentro das espécies. Então, se eu pego uma espécie e olho para ela, né, com foco naquela uma espécie, eu vou perceber que qualquer marcador, qualquer variável que eu escolher para aferir essa diversidade, seja externamente baseado em alguns caracteres, seja internamente baseado em algum marcador, né, molecular, em algum marcador genético, eu vou perceber que existem possibilidades, né, e uma plasticidade dentro das espécies. Aqui é mostrando só as questões morfológicas externas de expressão na flor dessa espécie de orquídea, Epidendrum secundum, e você vê que ela tem, na mesma espécie, toda essa diversidade interna. Então, a biologia da conservação precisa a gente traça planos para conservar isso. Então, não é um par dessas plantas que vai garantir essa manutenção dessa diversidade genética. A gente já tem orientações, números mínimos de população que garantam viabilidade. Abaixo de um determinado número, essa população está em risco, então a gente precisa fazer algum plano para aquele número aumentar, porque a gente precisa olhar por essa diversidade genética. Quando a gente fala em diversidade taxonômica, essa é, sem sombra de dúvida, a mais conhecida por todo mundo. Está acima da espécie, então é quando eu vou contar espécies, contar gêneros, famílias, e essa expressão, né, da biodiversidade é a que é mais usada. A gente, geralmente, quando a gente vai aferir biodiversidade, ou a gente vai comparar, ou vai fazer um projeto, a primeira coisa que a gente pensa é quantas espécies tem. Então, a pergunta que eu faço aqui para vocês: qual o número de espécies que a gente tem no mundo descritas? Levantamentos mais recentes mostram que a gente tem alguma coisa em torno de 2 milhões de espécies descritas. A lista da IUCN, ou UICN, União Internacional para a Conservação da Natureza, de 2020, mostra este número aqui, pouco mais de 2 milhões de espécies, é o que a gente tem descrito. Se você for olhar por grupo, vertebrados, invertebrados, plantas e fungos e protistas, você vê, olha como o número varia por grupo. Vertebrados 72 mil, enquanto que invertebrados 1,5 milhão. Então, existe uma variação muito grande entre os grupos biológicos também. E existe uma outra coisa, a gente trabalha com esse número descrito, mas diariamente você tem novas espécies sendo descritas. Então, isso nos mostra que a gente ainda tem muito a conhecer. E esse muito a conhecer é muito mais do que o que a gente conhece. Então, as estimativas mostram, imagina essa pizza aqui, cada fatia está proporcional ao número que você tem dentro dos grupos biológicos, e essa parte interna mostra o que a gente conhece. Essa parte restante aqui é o que falta conhecer. Imagina se essa pizza representa os 2 milhões de espécies. Só olhando aqui, esse azul, eu vejo que insetos são mais da metade desses 2 milhões. Se eu for procurar na lista da IUCN, de 2 milhões, os insetos estão aqui 1 milhão e 53 mil. Então, a gente tem um número que é enorme só de insetos, e a gente tem muitas descobertas de insetos ainda acontecendo, de forma que se estima que a gente provavelmente conheça aí 40% do grupo, e a gente ainda teria aqui, 60% para descobrir. Em alguns grupos, gente, como esse verdinho aqui, o que é isso? Plantas. Em alguns grupos, o que a gente conhece e o que a gente ainda precisa
conhecer, provavelmente está muito próximo, porque as novas descobertas são mais desaceleradas. Em outros, como a gente vê, esse daqui que está praticamente todo a ser descoberto, que são os vírus, e aqui, ó, esse marronzinho que são os fungos. Então, provavelmente o que a gente conhece é um percentual bem inferior a 10%. A gente teria muito mais por conhecer do que conhecido. Então, será que a gente teria como fazer uma estimativa do que a gente já conhece, o que falta, quantas espécies a gente teria no mundo? Sim, existem esses trabalhos mostrando a estimativa. A última estimativa que coloca esse número aproximado para a gente é essa estimativa feita pelo grupo de Camilo Mora. Isso aqui foi publicado e eles consideraram na velocidade de descoberta de novas espécies. Então é como se fosse um carro parando, né? Quanto que falta ainda nessa velocidade desacelerando, aí quando eu terminasse o serviço, quantas espécies eu teria? Então eles fizeram uma computação, assim, simularam esse dado e foram vendo para frente onde que número eles chegariam, tá? Trabalhando com a taxa de descoberta de 36 novas espécies por dia. Eles chegaram, o número é esse aqui, tá? Que eu estou iluminando. Em 8.750.000, provavelmente é o número existente. Só que eles têm, que está aqui marcado, mais ou menos 1.300.000. Quer dizer, seria 8.750.000 mais 1.300.000 ou menos 1.300.000, porque aí tem uma faixa de incerteza. Então, a gente teria trabalhando qualquer coisa entre 7,5 milhões e 10 milhões de espécies. Seria o número mais aproximado que a gente tem. Se a gente trabalha com 7,5 a 10 milhões, isso nos mostra que o que a gente conhece, aqueles 2 milhões, representam aí qualquer coisa entre 20% e 30% do que provavelmente exista. E se a gente vai trabalhando com uma taxa de descoberta que a gente tem conhecida, a gente levaria pelo menos mais uns 600 anos num trabalho bem dedicado para conseguir descrever todas as espécies. Só que 600 anos, se a gente considera que estamos passando por um sexto evento de extinção, 2100 parece ser o nosso limite, então a gente não tem esse tempo para conhecer todas as espécies. A gente precisa ir agindo e fazendo as ações de conservação baseadas principalmente nos grupos que a gente conhece bem, como o caso das plantas que eu mostrei, como o caso dos vertebrados. Então, vamos ver agora a forma de expressão ecológica, né? A terceira forma que a gente colocou lá pela definição. A diversidade ecológica é a gente reconhecer que existe diversidade lá, a genética, dentro da espécie. Existe uma diversidade que vem da contagem de espécies ou de táxons acima de espécies. Mas a gente tem que pensar que os organismos de diferentes espécies, eles se agrupam e eles formam também conjuntos que têm uma aparência. E esses conjuntos a gente pode individualizar na forma de biomas. Aí, se eu olho aqui o mundo, eu vou ter biomas, como é o caso desse azulzinho aqui, que a gente chama de tundra, que é o extremo do clima mais frio, onde o solo é permanentemente congelado, onde eu não tenho árvores. E eu vou ter o outro extremo, esse verdinho aqui, que são as florestas tropicais, como é o caso da Mata Atlântica e da Amazônia, que vão ter grandes árvores na Amazônia, com o registro atual, né, árvores que chegam a 90 metros de altura. E essas grandes árvores existem porque você tem um clima ao mesmo tempo quente e úmido. Então, as espécies, gente, elas se agrupam formando uma aparência, que a gente chama de fisionomia, muito parecida, de forma que eu vou ter biomas semelhantes em diferentes partes do globo, porque são as espécies se organizando e assumindo uma aparência semelhante, onde o clima é semelhante. Quando a gente fala de conservação de biodiversidade, a gente tem que considerar também esta forma de expressão. Quando eu olho o bioma, então vamos olhar aqui a nossa caatinga, tá? Ela aqui destacada no Brasil, entre as duas grandes florestas tropicais úmidas, tá lá a nossa caatinga. Então, se eu quero traçar uma política de conservação para o Brasil, um primeiro passo, eu preciso traçar metas por bioma. Eu não posso traçar metas para conservação tipo de bioma. Então, a forma de expressão ecológica já me dá essa indicação de que todos os biomas precisam ser contemplados. Mais quentes, mais úmidos, mais florestais ou menos florestais, todos têm que ter igual contemplação. Se eu dou um foco na caatinga, a gente vai descobrir, olha para cá agora o Brasil,
cadê os biomas, né? Tá toda essa coxa de retalhos coloridas. Eu dou um foco aqui na nossa caatinga, eu vou ver, assim como se eu der um foco na Amazônia, que existem algumas particularidades regionais que precisam ser consideradas também. As manchas dos biomas ainda são manchas muito grandes. Então, se sugeriu, para a gente poder principalmente organizar as ações de conservação, que a gente trabalhe com subdivisões dos biomas, que a gente vai chamar de ecorregiões. Essa foi uma proposta de 2001, que inicialmente dividiu o mundo em 867 unidades, que seriam as ecorregiões mundiais, mas posteriormente o Brasil assumiu essa missão de fazer as divisões em ecorregiões dos seus próprios biomas. Então, a gente teve em 2002 um grande workshop que reuniu especialistas e dividiu a Caatinga agora, olha, em 8 ecorregiões. Então, existem particularidades geográficas que individualizam esses setores da Caatinga. Então, a gente vai ter ecorregião definido como um grande bloco geográfico que engloba diversos sistemas biológicos que se conectam de alguma maneira por grandes processos bióticos. Então, existem porções individualizadas mesmo dentro de um grande bioma, como é o caso da Caatinga. E aí as políticas de conservação, imagina, se a gente fala, a gente precisa proteger 10% da Caatinga. Se esses 10% forem colocados aqui ou aqui, vai haver diferença no que eu estou protegendo. Então, qual que é a melhor orientação? Eu vou precisar proteger 10% de cada bioma, inicialmente, e de cada ecorregião dentro do bioma. Dessa forma, eu vou espacializar a proteção, né, dessas áreas de uma forma que considere a diversidade ecológica. A diversidade ecológica, agora, se eu der um zoom, estou lá dentro de uma ecorregião, eu vou começar a perceber as espécies e os grupos de espécies interagindo entre si, com o ambiente, naquele nível agora que eu vou chamar de ecossistema. As nossas ações de conservação e os nossos estudos de conservação também precisam considerar que a biodiversidade tem interações tróficas acontecendo e a biodiversidade também participa dos ciclos, os chamados ciclos biogeoquímicos. O ciclo da água, o ciclo do carbono, do oxigênio, do nitrogênio, né, de outros nutrientes, do fósforo. Então, a biodiversidade, ela interage com a atmosfera, solo, água e participa desses ciclos. E eu preciso manter isso funcionando também. Então, fazer conservação exige que a gente mantenha áreas mais íntegras, onde esses processos e essas trocas ecossistêmicas vão continuar acontecendo. Da mesma forma, fazer conservação é lembrar, né, e é considerar que a gente tem espécies vivendo, coexistindo, né, vivendo no mesmo espaço, e essas espécies eu posso contar quanto tem de cada uma e eu vou ver como que é essa estrutura dentro desse ecossistema, num nível que a gente chama de comunidades. Eu estou organizando essas espécies e contando. Essa forma aqui de distribuição das espécies dentro dos sistemas naturais, onde eu tenho aqui nesse exemplo 4 espécies, A, B, C e D, cada uma representada por 25% dos indivíduos. Então, imagine que se eu tiver 100 árvores, imagina que isso é numa floresta, vamos imaginar o Parque Estadual dos Dois Irmãos, eu coloquei uma parcela, né, uma área para eu fazer um estudo ali dentro, contei 100 árvores e vou encontrar 4 espécies, 25 de cada espécie. Essa situação, coloquei o X aqui, ela é bem rara de acontecer nos sistemas naturais. Geralmente o que a gente vê é um número de poucas espécies com uma alta abundância e a gente tem muitas espécies que são raras, que ocorrem com densidades bem baixas. No momento que eu entendo isso, eu preciso me preocupar com a raridade, eu preciso me preocupar com a forma quantificada, né, que é a estrutura desta comunidade. Então, isso tem que ser considerado também. A diversidade ecológica tem mais um passo, que hoje em dia essa percepção e essa ciência, né, ecológica voltada à ecologia funcional tem sido cada vez mais incorporada principalmente nos periódicos de conservação, têm sido feitas muitas contribuições a respeito da diversidade funcional, que começa a se perceber que a gente não tem só que contar espécies, ver quanto tem de cada uma e isso estruturou a comunidade, certo? A gente tem que pensar também
nas funções que essas espécies desempenham. E a gente vai considerar mais ricas as comunidades que tenham espécies que desempenhem funções mais diferentes. Então, aqui eu estou exemplificando com o costão rochoso, né, para ser mais didático. Esse conjunto aqui tem 3 mais 1, 4 espécies. 3 são cracas e 1 é mexilhão. Esse outro conjunto aqui tem também 4 espécies, só que uma é mexilhão, uma é estrela do mar, uma é uma anêmona e a outra é uma planta. E aí, se eu pensar, essa aqui tem conjunto 1 tem 4 espécies, conjunto 2 também tem 4 espécies, então elas têm o mesmo número de espécies, a comunidade está bem semelhante. Mas vamos olhar a função que essas espécies desempenham? Quando a gente olha, a gente percebe que o conjunto 1, as 4 espécies desempenham funções muito semelhantes. As 4 são sésseis, né, são agarradas ali no substrato, são filtradoras, então elas 4 têm mais ou menos a mesma função dentro dessa comunidade. Quando eu olho o grupo 2, eu vou ter uma espécie de planta que faz produtividade primária, né, faz fotossíntese, eu vou ter uma espécie de animal aqui que caminha, que tem movimento. Eu vou ter essas duas outras aqui, essa aqui que é a única séssil, né? Essa aqui não. Então, eu tenho uma diversidade de funções bem maior na comunidade 2. Isso mostra, se eu pensar, qual é a mais diversa funcionalmente? Sem dúvida, a comunidade 2. Então, na hora que eu estou fazendo alguma ação de conservação que exija uma priorização, eu levar em consideração não só o número de espécies, a estrutura da comunidade do ponto de vista taxonômico, mas também a estrutura e a riqueza funcional. Isso tem sido cada vez mais incorporado. E aí, gente, a partir do momento que a gente entende que a biodiversidade se expressa de diferentes formas e em diferentes níveis de organização, a gente começa a ver que todas as propostas que existem, né, de prioridades de conservação, alguns rótulos que são colocados em alguns biomas ou em alguns ecossistemas, tudo tem base exatamente nessas formas e nesses níveis. Então, vamos ver alguns exemplos. O primeiro que eu trago é esse conceito de hotspots. Então, lá no fim dos anos 90, né, fim do século 20, a gente teve um grupo que se organizou, liderado pelo Norman Myers, que queria mostrar globalmente, nos locais terrestres, onde que eu deveria priorizar a conservação. E esse grupo pensou muito em o que a gente pode dizer que vai medir biodiversidade nesses locais. Após pensar em vários diferentes critérios, eles definiram que os lugares mais ricos em biodiversidade deveriam ser priorizados. Rico em que forma de expressão de biodiversidade? Então, eles resolveram usar contagem de plantas, então isso aqui é diversidade taxonômica. Por que plantas? Porque planta é um grupo bem resolvido, então a gente conhece melhor. Se ele escolhesse outros grupos que você ainda tem muita espécie nova sendo descoberta, você teria uma imprecisão na aplicação do critério, tá? Então, escolheram plantas e resolveram esse número aqui, aqueles locais que têm mais de 1.500 espécies de planta endêmicas, exclusivas daquele local, vão ser os locais mais ricos e eu vou iluminar. Chegaram a um número bem grande de localidades na Terra. Aí eles resolveram colocar um segundo critério. Não basta ter uma alta diversidade taxonômica de plantas. A gente vai cruzar essa informação com uma ameaça. Os locais que são, ao mesmo tempo, muito ricos e muito ameaçados. Como é que eles vão definir a ameaça? Então, eles resolveram dizer que a ameaça seria retratado aqui por uma alta destruição de hábitats. Então, os lugares ameaçados são aqueles lugares que restam do que tinha originalmente, menos de 30%. Então, mais de 70% já foi destruído. E aí, quando eles cruzaram essas duas informações, eles saíram com esse mapa, que foi um mapa publicado em 2000, e nesse mapa você ilumina 25 localidades que são chamados hotspots, ou pontos quentes, né, ou prioridades para a conservação de sistemas terrestres, tá? Existe uma tentativa dos hotspots de sistemas marinhos também, seguindo uma lógica um pouquinho parecida, mas alguma coisa diferente nos critérios. E aí a gente percebe que a nossa Mata Atlântica e o nosso Cerrado entraram, e aí por quê? São muito ricos e muito ameaçados ao mesmo tempo. Infelizmente, com o passar do tempo, esses hotspots vão sendo monitorados e a gente percebe que 25 áreas em 2011 já eram 35, 10 a mais,
porque são as áreas ricas que passaram a ter um alto nível de destruição, que tinha mais de 30% lá em 2000. Em 2011 já tinha menos de 30% remanescente, né? Há poucos anos, há uns 3 anos, a gente tem uma proposta de inclusão de uma 36ª área e isso está sendo avaliado. Então, você vê que, infelizmente, o número de hotspots, apesar da proposta lá em 2000, continua aumentando. Uma outra forma da gente usar esse conceito de biodiversidade, seus níveis de organização e suas formas de expressão. O conceito de megadiversidade, proposto pelo Grupo da Conservação Internacional. Então, foi pensado, olha, se a gente quiser priorizar os países que têm uma maior diversidade biológica, como que a gente faria? Então, também esse grupo pensou e chegou à conclusão que um país vai ser considerado megadiverso se ele tiver mais de 5.000 plantas, novamente, por ser um grupo bem conhecido, endêmicas, exclusivas do país, né? E que tenha também ecossistemas marinhos dentro dos seus domínios. Quando eles pegaram todos os países do mundo e jogaram esse critério, perceberam que aqueles países juntos tinham 2/3 das espécies de vertebrados e 3/4 das espécies de plantas conhecidas no mundo. E viram também uma outra constatação, apenas 17 países, isso aqui é menos de 10% dos países que existem. Então, apenas 17 países juntos têm nos seus territórios 70% da biodiversidade. Então, a gente vê que nesse conceito de megadiversidade acabou trazendo para poucos países esta priorização, porque tem nos seus territórios mais de 5.000 espécies de plantas endêmicas. E aí o Brasil está aqui, o Brasil encabeça essa lista para vários grupos biológicos, que o conceito é para planta, mas você consegue comparar para outros grupos também, e aí o Brasil é sim um país megadiverso. E aí uma outra forma de aplicar essa ideia da biodiversidade nas suas formas e níveis são as sub-regiões biogeográficas. Essa proposta aqui é exclusiva da Mata Atlântica. A gente usa muito e vê muito isso sendo falado nessa região aqui onde nós estamos, que é o chamado Centro de Endemismo Pernambuco. De onde vem isso? Então, a Mata Atlântica foi proposta de ser dividida, né, subdividida. Nesse caso daqui não são ecorregiões, isso é outro conceito, tá? Então, ecorregião é um conceito mais geográfico. Esse aqui é em cima de endemismo de grupos biológicos de animais, aves, primatas e borboletas. Então, as sub-regiões biogeográficas são essas regiões distintas que têm uma distribuição de espécies de aves, primatas e borboletas que permite você separar a Mata Atlântica em algumas sub-regiões biogeográficas. Há sub-regiões que são áreas de endemismo, onde você tem pelo menos 2 espécies endêmicas com sobreposição na distribuição, e áreas de transição. Então, o Centro de Endemismo Pernambuco é uma das 8 sub-regiões biogeográficas que foram determinadas em 2003 pelo Silvio Castelletti e que vem sendo utilizado em algumas ações de conservação, como, por exemplo, em 2009, esse mapa que avaliou pela primeira vez o quanto restava de Mata Atlântica, avaliou por cada sub-região biogeográfica, que é o trabalho de Milton Ribeiro e colaboradores lá, o famoso de 2009. Então, gente, diante de todas essas formas e expressões da biodiversidade, resta a gente abordar uma que vai ser objeto de uma aula neste módulo 1 do nosso curso, que é a diversidade cultural. Então, não descendo em detalhes, mas é importante a gente saber que o Painel Brasileiro de Biodiversidade já considera a diversidade cultural tão rica quanto a biológica. As nossas políticas de conservação também incorporam a diversidade cultural. E as comunidades tradicionais hoje no Brasil constituem 25 milhões de brasileiros, ocupando 1/4 do território, 305 etnias indígenas, 274 línguas. E essas populações tradicionais interagem de uma forma muito original e muito antiga com a natureza, né? E essa interação população tradicional-natureza também faz parte do nosso objeto, né? Quando a gente fala de conservação da biodiversidade. Bom, a aula dessa segunda aula do módulo 1 encerra por aqui. Eu agradeço a atenção de todos vocês.